Muito bem, a nossa conversa hoje sobre saúde é daqui, direto do Prevencor, mais uma vez. Eu estou com a doutora Luciene Santos Ferro, ela que vai nos apresentar um tema pouco discutido, não é, que é a importância da família para a prevenção, manutenção e reabilitação da saúde. Todos os membros da família. Então hoje é um assunto delicado e que é muito bom a gente poder ter acesso a esse tipo de orientação. Doutora Luciene, é muito bom estar aqui novamente, sempre para esclarecer a todos nós. Tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer, né, estar conversando com vocês. E eu acho que essa parte psicológica é uma parte de apoio psicológico da família que eu sempre fiquei muito atenta, sempre gosto de falar sobre isso, porque eu falo que, assim, é lógico que os medicamentos estão cada vez mais modernos, a medicina está avançando cada vez mais, felizmente, né, toda a tecnologia, medicamentos, e às vezes se esquece dessa parte que também é fundamental, que seria o apoio psicológico da família para esses pacientes que às vezes são pegos subitamente, né, de surpresa com um evento às vezes grave, né, como infarto agudo, às vezes pacientes jovens, né? E então eu acho desestruturando a família, não é? Então é algo que é repentino, não é, certamente, e que todos devem ter o comprometimento de apoiar, de ajudar num momento tão difícil, porque senão o paciente vai se sentir ainda pior. Dizem até que quando tem alguém doente na família, a família adoece junto. Você concorda, doutora? Eu concordo. Eu acho que principalmente doenças crônicas, né? Eu falo que toda doença crônica a família fica doente também, né? Porque uma coisa é você ter um problema num final de semana, você toma um medicamento, melhora. Outra coisa é o dia a dia, aquele desgaste do dia a dia daquele paciente, às vezes que não tem uma cura da doença, apenas um controle, né? Cronicamente vai se controlando essa doença, e lidar com aquele paciente crônico, cronicamente angustiado, realmente é difícil. Eu falo que a família também tem que ser tratada nesses casos. Às vezes o apoio psicológico tem que ser dado não só para o paciente, mas para a família também. Na verdade, forma-se aí uma rede de apoio, né, com os especialistas, o medicamento e a família, começando pela prevenção. Depois a gente vai falar especificamente de casos de reabilitação, mas a prevenção, que a gente conversa tanto sobre isso, atividade física, alimentação correta, um integrante da família precisa e os outros levam uma vida bem tranquila e não fazem parte dessa rotina, né, de quem precisa ter algo diferente com mais qualidade. Isso também complica muito, né? Por exemplo, a dieta. Uma pessoa só em casa fazendo dieta e depois todo mundo comendo à vontade. Eu acho que funciona quando todo mundo fala a mesma língua, né? Então, por exemplo, não adianta eu cobrar do meu marido que infartou que ele pare de fumar se eu fumo do lado dele. Vocês podem prestar atenção que não é regra, mas geralmente família onde tem obeso, geralmente a família toda está acima do peso, né? Então eu acho que a reeducação alimentar ela tem que ser feita dentro de casa, mas quem está acompanhando esse paciente também tem que entrar nessa reeducação, né? Não adianta eu falar pro paciente que ele não pode comer massa, lasanha, enfim, massa todos os dias, se todos os dias eu faço massa, se não pode comer chocolate, se na minha despensa está lotado de chocolate. Então eu acho que existe todo um bom senso. A família tem que entrar junto nessa briga, nessa luta, né? Se a família não incorporar, às vezes o resultado não vem. Tem estímulo. Não tem estímulo, não adianta a gente falar para a pessoa fazer uma coisa se a gente também não faz. Não dá o exemplo. Não dá o exemplo. Então, assim, eu acho que a família tem que ir junto para fazer uma atividade física. Eu falo muito isso no consultório, vai caminhar com o teu marido, vai caminhar com a tua esposa, estimula, vai junto, vamos comer todos de uma forma correta, vamos todos na nutricionista. Então assim, se não tem o empenho da família, não só de cobrança, porque cobrar é fácil, mas de todos também fazerem um pouco, né? Eu acho que o resultado não vem. Na verdade, a gente fica imaginando nessa questão do exemplo e a sensibilidade das pessoas que estão à volta ali, não é, compartilhando no dia a dia. Então, a gente não pode menosprezar o sofrimento de quem está mais próximo, muitas vezes, de todos nós. E aí a questão, quando a gente já tem um problema mais sério, não é, depois de um evento complicado, aí então essa participação da família é mais importante.
Eu acho assim, a personalidade do paciente, principalmente do paciente coronariopata, aquele que tem um infarto, já é uma personalidade que a gente chama do tipo A, né? É uma personalidade que são pessoas que já são mais perfeccionistas, extremamente competitivas, são pessoas que geralmente trabalham demais, né? Tem pouco horário, tempo para lazer, né? Aí entra essa parte de atividade física, enfim. Pessoas que se dedicam demais ao trabalho, muito rígidas, que cobram muito de si próprios, né? E de repente você pega uma pessoa jovem, né? Trabalhando e que tem um evento súbito, porque geralmente a primeira manifestação dessa doença pode ser o infarto, não necessariamente nós temos que ter sintomas, né, antes do primeiro sintoma mais grave, né, do aparecimento real da doença, da manifestação. E aí você pega, às vezes, indivíduos jovens, né, e que são surpreendidos por um evento, às vezes, grave, né? E esses pacientes, eles geralmente, existe uma porcentagem grande que evolui no pós-infarto com depressão, né? Então a pessoa se dá conta que de repente não era toda aquela fortaleza, né? Estava procurando a palavra, toda aquela fortaleza, né? E isso é muito comum, né? Pelo próprio tipo de personalidade que essas pessoas têm. Então eu acho que no pós-infarto, tanto a família como nós cardiologistas ou os outros especialistas que estão acompanhando têm que ficar muito atentos a esse tipo de manifestação, né? Que é a depressão pós-infarto, que é comum, né? E a família nesse aspecto pode ajudar no que sentido? Nós não somos psicólogos, nem queremos isso da família, mas o apoio, o estar junto, assim, né? Ter paciência de saber que isso pode acontecer e ficar atento. A família tem que ficar atenta a mudanças de comportamento e tá passando isso para o médico que está acompanhando o paciente, porque é muito importante, né? Uma mudança muito drástica, né? A pessoa ativa, a pessoa que acredita no seu potencial, de repente ter que depender de outras pessoas e ficar ali parada. Ela sempre acha que está perdendo alguma coisa. É difícil essa personalidade, a pessoa não aceita que ela tem que parar. E a pessoa se sente extremamente vulnerável, né, nas mãos de outras pessoas, na dependência de outros profissionais. E essa vulnerabilidade realmente assusta, né? Uma pessoa que nunca precisou de ninguém, né? Que é extremamente confiante. Então eu acho que às vezes a gente pode falar, nós queremos o apoio da família. Não assim, é o apoio justamente de estar ao lado e de tentar ver nesse paciente mudanças, às vezes que não são tão importantes no comportamento, mas que são importantes do ponto de vista para tratamento, acompanhamento, para evitar que evolua para um quadro mais importante. Principalmente quando o paciente continua nervoso, né, exigindo, chamando a atenção dos familiares, aí entra a paciência, mas de repente ele está se alterando com mais frequência, ou o contrário, né, ficando cada vez mais amuadinho, com dificuldade para conversar. São dois extremos. Porque você imagina que se esse paciente tem alguma alteração do estilo de vida, se ele é tabagista, se ele está acima do peso, se ele está sedentário, depois de um evento desse, vai ocorrer uma cobrança maior, tanto dele como dos familiares, né? Então, assim, você acabou de ser surpreendido por um evento, né? Todo mundo morre de medo de ter algum problema cardíaco, porque a gente sabe que às vezes a primeira manifestação pode ser uma morte súbita, né? Então, realmente, o coração é traiçoeiro, a gente tem que respeitar e tomar cuidado. Então, assim, você já sabe que você acabou de passar por um evento, você está extremamente vulnerável, existe aquela cobrança interna e cobrança externa de que você tem que parar de fumar, você tem que fazer uma atividade física, você tem que perder peso. Quer dizer, é muita coisa e é onde o paciente se desestabiliza, né? Então, eu acho assim, tem que ir devagar. Né? Eu sempre falo isso para os familiares que chegam aflitos, né? Eu falo, calma, né? Ele está assim há X anos, nós não vamos resolver tudo em 5 dias, né? Então ele vai parar de fumar,
ele vai começar uma atividade física, só que essas mudanças nós temos que ir começando com calma, né? Então eu falo, vamos com calma, porque isso é para o resto da vida, né? E não adianta uma pressão extrema, porque a coisa pode ter um efeito contrário e não é legal. Porque a pessoa sente a proximidade da morte. Isso não tem como não abalar, não é? A pessoa, ela sente que a qualquer momento ela pode deixar tudo aquilo. Imagina a confusão na cabeça, né, de quem chega tão próximo da morte. É uma sensação iminente de morte mesmo, né? A palavra é essa mesma. Então eu acho assim, as mudanças, elas têm que ocorrer, elas são importantes, a gente fala todo dia isso, né, no teu programa, só que a coisa pode ser de uma forma lenta, gradativa, né? Mesmo porque atividade física, para quem nunca fez, a gente não vai começar, né, ainda mais num pós-infarto ou, né, num pós-evento. Então, eu acho assim, as mudanças têm que ocorrer, a gente tem que sentir esse paciente, né? Às vezes a retirada do cigarro de uma forma abrupta leva mais ansiedade, né? Então, não que não deva ser feito, mas eu acho assim, tudo com bom senso, tudo com calma e sob orientação médica. E na verdade, para finalizar, o que é importante é tentar pelo menos ver o lado positivo, não é, de tudo isso. Se é que tem um lado positivo, eu prefiro acreditar que seja a oportunidade de unir mais a família, não é? Eu acho que é a oportunidade de ficarem mais juntos, mais próximos, conversarem mais, porque às vezes isso não acontece. Eu acho que qualquer evento sempre tem um lado positivo. Primeiro que nós estamos vivos, né? O paciente não foi a óbito, está aqui. Hoje os recursos são grandes, né? Você vê que hoje a hemodinâmica, a cirurgia cardíaca, as medicações, então, né, a evolução é muito rápida, né? Cada dia nós temos novidades, enfim. Então eu acho que não é o fim do mundo, né? Se você tem um evento, o importante é nós atacarmos de forma agressiva a doença, para que ela não evolua. Ela é uma doença crônica, mas ela pode ficar estável com todas essas ferramentas que nós temos hoje. Mantendo a qualidade de vida do paciente. Sem dúvida, mantendo a qualidade de vida. Pelo contrário, melhorando a qualidade de vida, né? Porque se nós temos uma série de agravantes em um estilo de vida totalmente errado, nós vamos melhorar essa qualidade de vida e esse indivíduo pode até viver melhor do que está vivendo hoje. Vai aprender, né? Colocar em prática tudo aquilo que a gente sempre conversa, mas a teoria, né, vai só passando de um dia para o outro com tanta tecnologia, às vezes acontece porque nós não nos cuidamos. Isso é muito triste e a gente precisa rever tudo isso. É isso aí, eu acho que nós temos hoje muitas ferramentas, né, para trabalharmos, mas essa parte psicológica não pode ser realmente esquecida, né? Porque senão, de repente, você está dando o melhor medicamento, o melhor stent, a melhor cirurgia cardíaca e você está esquecendo que atrás disso tudo tem uma pessoa e que está sofrendo, que está vulnerável, que é tudo novo, né? E tem pessoas que nunca ficaram doentes e o primeiro evento, né, é um infarto. Então eu acho que a gente não deve esquecer que por detrás desse paciente tem uma pessoa e que às vezes ela está agressiva ou depressiva, mas é uma forma de chamar atenção para si próprio que algo não está bem, né? Tá aí, olha, fica esse alerta e até uma orientação para que nós todos, né, possamos olhar de uma forma mais sensível, com mais tranquilidade para as pessoas que estão à nossa volta. Se você ainda não tem um problema como esse aí na sua casa, vamos pensar na prevenção, dando exemplo, todo mundo seguindo as regras com disciplina, com organização, e assim todo mundo pode ser feliz, doutora. Obrigada mais uma vez. É um assunto que é muito rico e importante, né? Então, na próxima oportunidade a gente vai dando sequência ou até inserindo esse assunto entre outros, porque a gente não pode deixar de lado isso. Eu acho que uma coisa também que é interessante é o paciente que vai para uma cirurgia cardíaca, depois nós podemos um dia estar conversando no manuseio desse paciente para conseguir passar por um procedimento como esse de uma forma mais tranquila, né? E nesse caso o acompanhamento psicológico e multidisciplinar de outras especialidades é muito interessante. Pré-operatório, é isso? Tanto pré como pós, né? Depois a gente pode um dia estar conversando sobre isso, que é um tema muito interessante. É outro capítulo da história e também muito importante. Obrigada, doutora Luciene. Até a próxima. E Prevencor é seu coração com carinho. Já diz tudo, né? Carinho é o mais importante. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e nós vamos dando sequência.
Tá bom. Tá vendo? Olha, fique atento sempre às recomendações da equipe Prevencor e assim você vai poder certamente mudar o seu estilo de vida, sempre para melhor. Até a próxima.